Bom, a gente tem visto aí, né, que então o Plano Safra de 2025-2026, divulgado pelo governo federal, trouxe uma preocupação para o setor, juros altos. O sistema FAEP, inclusive, também já manifestou preocupação com essa questão. E por isso, eu converso agora ao vivo com o técnico do Departamento Técnico e Econômico do sistema FAEP, Anderson Sartorelli. Anderson, seja bem-vindo com a gente. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, né? Falando sobre um tema que nós vemos aí, né? Os nossos, quem falou antes aí, preocupante, né? É de fato, muitos representantes aí, né, das entidades, muitos representantes políticos já se pronunciando em relação ao assunto, e a gente agora precisa ouvir, né, as entidades representativas também. Queria saber de maneira, como o plano apresentado agora oficialmente, né, foi visto pelo sistema FAEP, qual a avaliação de vocês em relação aos números? A gente viu ali valores, condições, juros, enfim, veio dentro do esperado? Não, né? A gente esperava juros menores, apesar de que, né, a Selic já nos indicava, né, esse aumento de juros. Mas em se tratando de um setor tão importante, né, como é o setor do agronegócio, enfim, né, para a economia nacional, a gente esperava aí um esforço a mais, né, nesse plano para subsidiar ou oferecer taxas mais atrativas e mais condizentes aí para que o setor consiga de fato acessar. Né? Falando dos valores, né, eles tiveram aí nominalmente, né, um aumento em relação ao ano passado, mas se a gente descontar, né, a inflação, nós temos uma diminuição. Né? E isso é importante, porque a inflação é a perda né, do poder aquisitivo do dinheiro. Né? Então, se nós descontarmos a inflação do período, nós tivemos um plano safra menor do que o da safra 24-25, né? Destrincha um pouco, a gente vê ali um aporte menor para investimentos no setor, por exemplo, mas também incrementos em recursos para a Pronamp e nas modalidades de custeio e comercialização. Mesmo os incrementos ainda ficaram aquém do que esperavam as entidades paranaenses, né? Isso, na verdade, assim, o que mais nos preocupa, né, enquanto representação dos produtores, é como esse plano safra ele vai ser operacionalizado. Né, porque nós temos alguns dados aí, né, do plano safra anterior, né, o último dado que nós temos de maio, que apenas 70% do que foi destinado para o plano safra, ele foi de fato contratado. Né. Então, a gente sabe que existe essa necessidade de equalização das taxas de juros, né, e nós vemos aí um cenário fiscal pior do que o ano passado. Né, e o ano passado, né, a safra passada, o plano safra passado, ele já faltou recursos para essa equalização. Nós lembramos que em fevereiro agora nós tivemos uma parada total das contratações. O governo teve que fazer um crédito extra, né? Abrir mão de um crédito extra para poder voltarem as contratações. Né, e nós temos aprovado aí para esse plano safra, né, em torno de 13,5 a 14 bilhões no orçamento. Né? Então, nós temos uma diminuição de 17% do aporte do Tesouro em relação à safra passada. E se na safra passada nós já tivemos faltou recursos para essa equalização, num cenário fiscal, né, mais difícil agora, nós chamamos a atenção que esse valor que está no orçamento ele não será suficiente para fazer essa equalização. Né? E não fazendo essa equalização, o dinheiro não vai chegar no produtor. Né? Então, o produtor só tem acesso a essas taxas do Plano Safra se tiver essa equalização por parte do Tesouro Nacional. Então, isso é um ponto bem preocupante aí em como esse Plano Safra ele vai ser operacionalizado. Nem tanto em relação aos valores, né? Porque, de fato, o valor que é anunciado, ele precisa chegar para o produtor. De nada adianta eu anunciar um valor bilionário se ele não chega lá na ponta, né, para o produtor, que é o principal interessado aí para a utilização desse crédito rural.
Para quem está em casa nos assistindo entender exatamente sobre o que significa essa equalização, se não houver recursos suficientes para equalização, o produtor rural, quando chegar lá na instituição financeira, no banco, na cooperativa, ele não vai encontrar as condições necessárias para ter acesso ao crédito, né? Vai ficar fica mais caro, é isso, né? Exatamente, né? Nós lembramos que nós temos uma taxa Selic aí em 15%, né? E então as taxas anunciadas pelo governo do Plano Safra, elas são inferiores a 15%. Então essa diferença de, por exemplo, uma taxa de 8,5%, 9%, que está no Plano Safra, né? A diferença de 8,5%, 9% para 15% é a equalização que faz, ou seja, é o aporte do governo que vai equalizar essas taxas. E nós lembramos que, né, não é esse valor total anunciado no Plano Safra que está saindo dos cofres do governo. Né? Isso é importante a gente deixar claro. O que está de fato, o que vai sair de fato dos cofres do governo é essa equalização, né, que está aprovado no orçamento em torno de 13,5 bilhões de reais. Então é esse valor de fato que vai entrar, né, que vai sair dos cofres do governo para garantir essas taxas que estão colocadas lá no Plano Safra. Então, acho que esse é um ponto bem importante, porque quando a gente verifica, né, olha o anúncio de 516 bilhões, 594 no total, né, nós vemos, não, é muita grana. Não, mas isso são condições que o governo coloca, né, os direcionadores, através de poupança rural, né, das LCAs, tudo mais, para que as instituições financeiras ofertem esse recurso. Mas o que de fato vai garantir isso é essa equalização através desse recurso que eu comentei que está previsto na Lei Orçamentária 2025. Muito bem, e para a gente encerrar aqui, eu acho que é importante a gente trazer um ponto que também tem gerado muita repercussão aqui em Brasília, quando a gente tem conversado com o pessoal, é a falta de informações sobre o seguro rural nesse Plano Safra de 2025-2026. Esse também é um ponto que chamou a atenção de vocês aí do Sistema FAEP? Com certeza, né? Mais uma vez, o PSR não é anunciado junto, né, com o plano Safra. Nós pleiteamos aí com a proposta enviada para os ministérios em torno de 4 bilhões, né? Só que nós lembramos que o ano passado nós tivemos 1,2 bi, né? Então, e já foi insuficiente. E lembramos também que nós tivemos recente um contingenciamento de mais de 400 milhões, né? Então, o seguro rural ele é o coração, digamos assim, desse cenário, né? Desse plano. Por quê? Se nós não temos garantia, se nós aumentamos o nosso risco, automaticamente as taxas de juros, o risco de empréstimo pelas instituições financeiras também serão aumentadas. Né? Então, com um risco mais alto, fica mais difícil de acessar esse crédito, fica mais difícil para as instituições financeiras também ofertarem esse crédito. Né? Então, nós precisamos desse recurso do PSR, né, para subvencionar esse seguro, né, para diminuir o risco, né, e ter melhores condições de acesso aos recursos do crédito. Então, nós temos dois pontos principais aí, né? O quão isso vai ser operacional, né? O Plano Safra, quanto que ele vai ser, de fato, operacionalizado através da equalização das taxas de juros e em relação ao seguro rural, que eu acho que também é um ponto muito importante quando a gente pensa, né, em produção agrícola. A gente lembra que nos últimos anos aí nós temos tido, né, várias questões climáticas, perdas de safra, frustrações de safras, visto, né, o Rio Grande do Sul que vem sofrendo muito em relação a isso, né, e o próprio Paraná, o norte do Paraná tem sofrido também com essas condições. Então ter essa garantia, ter esse seguro é crucial para garantir que os produtores continuem produzindo, né, e colocando alimentos aí na mesa dos consumidores. Lembrando que se o produtor não produz, né, se tem uma diminuição, isso vai impactar para o consumidor e automaticamente o preço dos alimentos pode ficar mais caro, né, gerando uma inflação aí que nós verificamos no início desse ano. Então é toda uma cadeia que está interligada, né? Crédito, seguro, produção e consumo de alimentos pelos consumidores ali no dia a dia.
Tá dito então, Anderson, a gente tem repercutido aqui com as entidades, é sempre importante a gente entender de fato, né, de que maneira está todo mundo recebendo esse plano safra, entendendo de que maneira isso vai ser colocado em prática. Então é muito importante a gente ouvir, é claro, o sistema FAEP. Então muito obrigado, viu? Uma boa semana aí para você. Vamos voltar a conversar com certeza em breve aí numa nova oportunidade. Obrigado, Felipe, e até uma próxima.